Conheço muito, assim, quais são as habilidades de um professor. Quer apresentá-lo? Fica à vontade. Ele é professor de História. Professor de História, Hum. ministro da igreja, lá no Povoado Cavaco. É professor especialista na área de... Vou deixar ele completar. Pronto, então, professor, satisfação tê-lo conosco mais uma vez aqui. James Alain, bom dia. Bom dia, Nazário. Bom dia, Nazário Júnior. Bom dia, como é o nome do rapaz ali? O Jackson. O Jackson. Hoje todo mundo Tigrão, resolveu. Tigrão. Bom dia, povo de Arapiraca. Bom dia, Jaci. Então, sou o professor James Alain, sou especialista em metodologia do ensino de História e Geografia, amigo da conceituadíssima Jaci, Muito né? bem. Atuo na rede pública e na rede particular de ensino e estamos aqui hoje para termos essa prosa com vocês. No nosso dia, né? De todos Justamente. os santos. Lógico. Muito bem. Por sinal, o dia que eu recebi o batismo. Olha, tá bom. E o que é que vocês prepararam pra gente com relação à história de Arapiraca? Começaremos por onde? Vamos começar pelo começo? Quem começa? Professor James Alain, Professor começa James pelo Alain. começo. Então vamos lá, né? Nós sabemos que no último dia 30 nós comemoramos a emancipação política de Arapiraca, né? Os seus Isso. 95 anos. Mas vamos aqui hoje, nosso objetivo é fazer uma recapitulada dessa história, despertar também algumas curiosidades. Enfim, a nossa história do município de Arapiraca começa lá em 1848, quando Manuel André chega aqui nessas terras, que pertenciam ao seu sogro, que é Capitão Amaro Valente, que por sua vez tinha comprado essas terras de Marinho Falcão. Foi 1848. Confesso que não me lembro. Pronto. Mas tudo bem. Vamos lá então. Aí o que acontece? Ele vem pra cá, quando ele chega, né, ele vai, vamos dizer assim, desmatar toda essa região e ele encontra, né, uma árvore muito frondosa, Arapiraca, que essa árvore Arapiraca cientificamente ela faz parte do grupo das Mimosáceas pictadêneas, que seria uma espécie de angico, muito típico dessa região do Facilitou. nosso agreste, né? E aí então ele diz aquela frase que ficou célebre, né, no registro da história de Arapiraca. Independência ou morte? Não, essa Ele vai dizer... Deixa eu parar ele com vai isso. dizer que a partir daquele momento aquela Arapiraca, aquela árvore seria sua casa. Muito bem. E a partir de então começa a nossa história. Com o passar do tempo, ele vai construindo a sua família, seus cunhados vão chegando aqui também. E aí então dá-se início àquele povoamento da nossa cidade de Arapiraca. Depois, em 1860, 1864, a esposa dele vem a falecer. E como era costume da família, sepultava-se nas igrejas, nas capelas. Como aqui não tinha, então ele vai construir uma capela, que hoje nós chamamos popularmente aqui em Arapiraca de Igreja Velha, né, que é o Santuário do Santíssimo Sacramento, liturgicamente falando. E aí então, lá ele sepulta a esposa, em cima daquela, em torno daquela sepultura, ele constrói a capela. Ah, sim. Esperou eu construir a igreja para Aí é poder... demais, né? E aí então ele vai até a cidade de Bom Conselho, do qual a família da esposa dele era natural, e ele traz uma imagem, uma imagem de Nossa Senhora. Agora vamos à curiosidade. Se eu disser a você que a imagem da padroeira da cidade de Arapiraca não seria propriamente Nossa Senhora do Bom Conselho, seria Nossa Senhora da Guia. E aí? O que acontece? Quando Manuel André chega com a imagem, o povo começa a aclamar: Viva Nossa Senhora de Bom Conselho, por ter vindo da cidade de Bom Conselho. Padre Otávio, no tempo, que era o pároco, que era padre aqui nessa região, ele vai dizer: olha, na verdade não existe Nossa Senhora de Bom Conselho, existe do Bom Conselho. Por sinal, a festa litúrgica de Nossa Senhora do Bom Conselho é em agosto. Mas aí, como a imagem chegou no dia 2 de fevereiro e foi aclamada como Nossa Senhora de Bom Conselho, o Padre Otávio permitiu que recebesse esse nome. Mas aí, nós sabemos que, como diz Roberto Carlos, todas as Nossas Senhoras são mesmas de Deus. Nossa Senhora da Guia guia o povo até Jesus. Nossa Senhora do Bom Conselho aconselha o povo a ir até Jesus. Então estão todos juntos na mesma casa. Né? E a partir daí nós sabemos, né? Agora, recentemente, em agosto, completou-se 75 anos da criação da paróquia de Nossa Senhora do Bom Conselho, um jubileu. E aí, todos os anos, como sabemos, acontece essa parte da cultura ligada à religiosidade, da cavalgada, percorrendo o mesmo percurso que fez Manuel André.
E daí por diante, Jaci Lopes fala um pouco mais desses 95 anos de emancipação política de Arapiraca. Então, eu quero aí puxar um pouquinho agora da sardinha para a emancipação, né? Certo. Quem esteve à frente dessa emancipação política de Arapiraca? A história, vemos que Manuel André aí toma todo o cenário, né, dessa história, mas sabemos que a emancipação se deu através de um outro personagem, né, o Esperidião Rodrigues. É isso, que também fazia parte da família lá do sogro de Manuel André, e que teria chegado também a Arapiraca ainda pequeno, quando veio morar com a sua família aqui, ainda quando Manuel André estava construindo todo essa história que James já relatou, né? E Esperidião Rodrigues cresce em Arapiraca, tem na sua veia o comércio, né? Ele era um grande comerciante, inclusive é dado a Esperidião Rodrigues a responsabilidade de ter feito a feira se desenvolver aqui em Arapiraca, né? Essa feira que é símbolo cultural da história de Arapiraca. E Esperidião Rodrigues, que está muito envolvido politicamente com a história de Limoeiro, né? Ele tem, assim, boas influências lá. Ele cresce nessa atividade política e mais tarde, em 1924, ainda jovem, ele vai buscar a emancipação política de Arapiraca, justamente por consequência do desenvolvimento comercial que Arapiraca apresenta no início aí do século XX. Então, Esperidião Rodrigues é esse personagem que está aí por trás da emancipação política de Arapiraca. Isso acontece em 1924, né? Esperidião Rodrigues teria buscado, junto ao governador da época, Fernandes Lima, que teria visto a possibilidade com bons olhos, teria dito que não ia buscar com que isso acontecesse para não prejudicar Limoeiro, mas também não ia atrapalhar. Mais tarde isso vem acontecer, e esse decreto, outra curiosidade, né? Ele teria sido assinado não no dia 30 de outubro, né? Mas no dia 30 de maio de 1924. Só que o reconhecimento em si, como o mandato do então governador ele estava prestes a acabar, que findaria em junho desse ano, a posse como município de Arapiraca só teria acontecido no dia 30 de outubro, né? E daí, de lá para cá, nós estamos aí nessa comemoração de 95 anos. Muito bem, sobe o som, maestro. Arapiraca, estrela radiosa, que fulgura sob os céus do Brasil. Cidade sorriso, cidade formosa, cheia de esplendores e de tantos mil. Muito bem, após o intervalo, vamos dar sequência a esse bate-papo aqui com o professor James Arlan e com a professora Jaci Lopes, falando um pouco da história de Arapiraca. Você está curioso? Quer participar, interagir conosco? Fique à vontade. Nosso WhatsApp é o 996-20-9191. Se não tiver na pauta aqui, a gente pesquisa, né? A gente pesquisa, mas não fica ninguém sem resposta. Hoje ou em outro dia, mas a gente consegue resposta para quem estiver interagindo conosco. 996-20-9191. São 10 horas 40 minutos na maior cidade do interior de Alagoas. A Jussara da Gente, o programa que faz a diferença no